Barato demais para desprezar? Banco Bradesco surpreendeu no quarto TRI de 2024? Isso é o que nós vamos responder no vídeo de hoje. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento. Peço para curtir, fazer algum comentário, alguma coisa que vocês queiram ver em algum vídeo. Então, sem enrolação, bora lá. O conteúdo do vídeo é puramente educacional e informativo, nada é recomendação de investimento, cada um faz a sua carteira, cada um faz a sua estratégia. Não sigam cegamente qualquer youtuber ou qualquer um que estiver indicando ação, porque às vezes a pessoa comprou em outro preço, às vezes a estratégia é outra. Então siga firme na sua estratégia, que no longo prazo não há apenas uma estratégia vencedora. Então vamos lá, resultados do quarto trimestre de 2024 do Bradesco. Rentabilidade crescendo impulsionado pelas receitas. Quarto tri de 2024, o lucro líquido de 5,4 bilhões. Tri por tri, 87,7% de aumento. E anualizado, 2024, 19,6 bi, 20% comparando na ótica de 2024 versus 2023. O ROI de 12,7%, um aumento de 5,8 pontos percentuais ano a ano. Esse é um indicativo muito interessante para os bancos pessoal, que é o retorno on equity. É o retorno que o banco está tendo de acordo com o seu valor de mercado. Apesar do Bradesco ainda estar com um retorno baixo de 12% comparado com seus pares, por exemplo, o Banco Itaú, que tem retorno de 23%, ou o Banco do Brasil, que tem um retorno de 21%, a gente percebe que a reestruturação está sendo feita e houve um grande aumento na ótica anual. Destaques operacionais: crescimento da carteira em 11,9%, com destaque para pequenas e médias empresas e pessoa física. Base de clientes em expansão, mais 2,1 milhões em 2024. 99% das transações são realizadas nos canais digitais. Isso aqui é interessante, essa estratégia que o Bradesco está fazendo, porque os canais digitais são mais rentáveis. Você não precisa de ter tanto gasto, diferente dos canais físicos, onde você tem os bancos, você tem todo o gasto de infraestrutura, de aluguel, de segurança. Os canais digitais, os gastos são bem menores. 122 bilhões de ativos sob gestão. Aumento do lucro líquido recorrente em 88%, quarto trimestre na ótica anual de tri para tri e 20% na ótica anualizada. Aqui um disclaimer: o Bradesco fez a aquisição de 50% do banco John Deere e o fechamento de capital da Cielo. Vamos verificar se ficar de olho para ver se vai ter sido uma boa aquisição, se vão gerar bons frutos. As receitas totais no quarto trimestre de 2024, 32,3 bi, um aumento de 7,9% na ótica anualizada. A margem financeira também melhorou, 5,4%. Receita de prestação de serviços, 7,9%. E seguros, previdência e capitalização, 16,6%. O banco, pessoal, ele basicamente ganha dinheiro emprestando a juros e também com receita de serviço, de seguros, previdência, capitalização, que são serviços que o banco vai prestar para você. Ele vai administrar aquele fundo, aquele seguro para você. Aqui embaixo um gráfico tri por tri, onde você consegue verificar o aumento que o Bradesco tem tido nas receitas. Carteira de crédito, quase 1 trilhão sob gestão, 981 bi, um aumento de 11,9% na ótica anualizada. E houve crescimento em todos os segmentos. O total consolidado foi de 11,9%, mas um aumento no número de pessoas físicas de 13,3%, micro, pequenas e médias empresas 28%, grandes empresas 2,5%. Ajustes em nosso apetite ao risco. O Bradesco, pessoal, tem feito um ajuste na carteira de crédito, porque antigamente, em dezembro de 2018, sem garantia, verifiquem na linha cinza, que são empréstimos sem garantia, e 45% com garantias. Mas eles verificaram que a carteira de crédito não estava legal, o índice de inadimplência, então agora eles têm trocado. Perceba que desde dezembro eles têm tido mais garantias do que a falta de garantias, né? Um alto percentual. Os indicadores de crédito, a inadimplência acima de 90 dias, o consolidado foi de 4%. A gente percebe que grandes empresas normalmente não são mal pagadoras, grandes empresas apenas 0,1% de inadimplência acima de 90 dias.
pequenas e médias empresas 4,4% e pessoas físicas são que normalmente têm um maior índice de calote, de inadimplência. O índice de cobertura ainda muito tranquilo, cobertura acima de 90 dias, 169%. E o NPL Creation, para quem quiser dar uma olhada, só pausar o vídeo para analisar melhor. Receita de prestação de serviço, no quarto tri de 2024, 10,3 bi, um aumento anualizado de 7,6%. Aqui são os braços que eu estava falando das receitas do Banco Bradesco. Operações de crédito, 0,8 bi. Conta corrente, 1,8 bi. Consórcio, 0,7. Administração de fundos, rendas de cartão, mercado de capitais, assessoria financeira. A gente percebe que as rendas de cartão são onde vem a maior receita do Banco Bradesco e um aumento de 7,9% na ótica anualizada. Despesas operacionais, 16,4 bi, um aumento de 9,3%. A inflação no período foi em torno de 5%. E eles colocam um disclaimer que, juntando o pessoal mais administrativo, desconsiderando o aumento da participação no Cielo, o aumento foi de 4,2%, abaixo da inflação. Mas juntando o total de despesas operacionais, 9,3%, que houve acima da inflação. Não é tanto problema o crescimento de despesa, pessoal, desde que o banco esteja entregando receitas compatíveis, porque às vezes o banco precisa de gastar um pouco mais para poder expandir, fazer algum efeito de investimento em tecnologia, mas tem que gerar receita. A questão toda é a geração de receita e o controle das despesas. O Bradesco tem feito uma aceleração da revisão do footprint, que são os pontos de atendimento. Só em 2024 foram feitos 1.385 fechamentos entre agências, unidades de negócio e postos de atendimento. Índice de Basileia, o índice de Basileia ainda está bem tranquilo, controlado, em 12,8. Para quem não sabe, o índice de Basileia é quanto que o banco realmente tem em dinheiro, em caixa, e quanto que ele empresta. O exemplo aqui, o Bradesco, a cada R$100 que ele empresta, 12,80 ele realmente tem em dinheiro, ele tem em caixa. O resto seria crédito, entre aspas, um certo dinheiro fictício. Seria o crédito. Entre dividendos e JCP bruto, o Bradesco pagou 12,283 bi. Juntando 12,283 dividindo pelo número de papéis, dá 1,06. Na cotação de 10 Na cotação atual de 10,62, daria em torno de 10% de dividend yield. Percebo que aqui eu não foi um cálculo aproximado, porque aqui foi JCP bruto, mas foi em torno de 10% o dividendo do Bradesco no ano de 2024. Aqui foi o guidance e a projeção que o Bradesco fez para 2024. A carteira de crédito, eles estimavam um crescimento de 7 a 11% e bateu praticamente o teto. A margem financeira total de 3 a 7%, houve um decréscimo de 2,3%. A provisão para devedores duvidosos expandida, o Bradesco previu de 35 a 39 bi, porém foi feito apenas 29,7, que ajuda a melhorar no lucro líquido. Receita com prestação de serviço de 2 a 6%, porém houve 5,2%, um acréscimo, uma melhora. Isso aqui é sem a participação da Cielo. Com a participação da Cielo até seria melhor ainda, de 7,6%. Despesas operacionais de 5 a 9%, bateu praticamente o teto. E considerando a participação da Cielo, até passou o teto. E o resultado de operações de seguros, previdência e capitalização, de 4 a 8%, praticamente bateu o teto, 7,5%. Margem financeira líquida em bilhões, 34 bi em 2024. É interessante que o Bradesco já deixa as projeções para 2025, para efeitos de comparação. Eu vejo que o Bradesco está vendo um cenário um pouco mais desafiador em alguns ângulos e um pouco melhor em outros. Por exemplo, a receita de prestação de serviço de 4 a 8% em 2024, eles imaginaram que seria de 2 a 6%. Então, eles podem estar vendo que vai ter uma melhora na receita de prestação de serviço. Despesas operacionais em linha com 2024, de 5 a 9%, e o resultado de operações de seguro, de 6 a 10%. Então, o Bradesco está enxergando que
que pode ser um ano melhor para eles. Mas a linha de crédito expandida, que ia de 7 a 11%, eles estão indicando um número menor, de 4 a 8%. E aqui a minha planilha pessoal, eu deixei alguns números para efeito comparativo. O preço sobre valor patrimonial do Bradesco encontra-se baixo, de 0,67. O preço sobre lucro também está em 5,74 e 6,24. Fiz um lucro líquido projetado, um aumento de 5% no lucro líquido. Então o PL projetado iria em torno de 5,47 e 5,95. O PL médio dos últimos 10 anos foi 8,62. Então, para retornar o desvio à média, a gente teria uma folga de 36, de 31 a 36%. A gente olha esse ponto de atenção aqui, pessoal, que o CAGR dos últimos 5 anos, o crescimento foi de apenas 1,18% ao ano. Uma média muito baixa para o Bradesco. E o dividendo projetado, um ótimo dividendo, em torno de 10%. Então, acredito que realmente o dividendo continuará sendo atrativo no Bradesco. Os indicadores que eu gosto sempre de mostrar, de preço sobre lucro, a média da empresa foi de 8,62, atualmente encontra-se em 6,55, e o preço sobre valor patrimonial, que atualmente está em 0,67 e a média foi de praticamente 1. Dividend yield, o Bradesco paga dividendo todos os meses, todo mês pinga na conta corrente. Na verdade não é dividendo, é JCP, então você tem o desconto de imposto. E é praticamente um fundo imobiliário, pessoal, porque são dividendos mensais. Todo início de mês o Bradesco faz o pagamento. Receitas e lucros. O Bradesco tem vivido altos e baixos de 2015 para cá. A gente percebe que a receita aumentou em 2016, decaiu até 2020 e agora está tendo uma recuperação. Vamos ver se o Bradesco vai conseguir se reestruturar. E o lucro versus cotação, a gente vê que o gráfico do Bradesco tá maluco, de 10, 12 anos para cá. A gente percebe alguns pontos de desencontro, por exemplo, de 2014 a 2015, o lucro estava subindo e a cotação caiu. E de 2015 até 2019, a cotação subiu bastante e o lucro tinha caído. Agora pode ser que o Bradesco tenha chegado num ponto de virada em 2023, onde houve a queda da cotação, e de 2023 para 2024, um aumento no lucro. E aqui uma última notícia: as ações do BB Investimentos para março de 2025, eles mantiveram o Bradesco como uma boa pagadora de dividendo. Então é isso, pessoal. O que vocês acham dessa empresa? Vocês ainda acreditam no ponto de virada? Peço para curtir e comentar o vídeo. Me falem o que vocês querem saber nos próximos vídeos. Comentem alguma coisa que gere engajamento. Muito obrigado e um abraço.